Vocês chegaram, pessoal, a abrir o Excel que eu mandei? Sim, abri. Tá. Lá embaixo do Excel tem 3 abinhas, tá? Nessas 3 abinhas tem ali simulação e ao lado tem imóvel e tem veículo, ok? Localizaram? Isso, elas estão na cores azul e verde lá embaixo. Isso, então tem... Embaixo lá está escrito geral, simulação. No canto esquerdo inferior. Uhum. Localizaram? Sim. Sim. Tá. Nesse simulador, então, pessoal, só quero explicar como é que vocês vão estar interagindo. O número 1 é o nome do cliente, que é na linha 3, na verdade. E nós vamos preencher os campos azuis, tá? Certo. A ideia aqui é para trazer já um resultado pronto para o teu cliente, sem você precisar fazer muito cálculo. Esse Excel você pode carregar até no teu celular e depois que tu tem os números claros na cabeça fica muito mais simples, né? Mas aqui, por exemplo, eu botei um número de um grupo e botei um valor de crédito, tá? Importante é se atentar nessa simulação, pessoal, sobre essa questão aqui que são os prazos. Vocês vão ver que na abinha lateral, ver se vocês conseguem acompanhar aqui pelo meu vídeo, nessa abinha lateral, ele tem uma condição onde ele coloca os prazos e os tipos de grupos que fazem parte. Então, aqui entra desde os grupos de imóvel e de veículo, tá? De veículo, pessoal, conforme a tabela, ele vai exemplificar, mas em média 100 meses, mas tem até 140 meses também, tá? Que vocês podem estar utilizando para veículos, que entra a parte de pesados, caminhões, tá? Depois eu vou passar um pouco mais de detalhes para vocês de cada grupo e o próprio sistema que vocês mandaram ali, os dados de vocês, vai ser criado um login de acesso. E no nosso último módulo a gente deve estar passando para vocês que vocês consigam fazer já a simulação com a contratação de uma carta de crédito para o cliente, tá? Mas aqui é o primeiro passo, porque a gente está nessa hora criando a ideia de entender qual que é o cenário para o nosso cliente. Nessa simulação aqui, esses são os grupos antigos, de 36 a 200 meses, ok? Após pandemia, foi criado alguns modelos novos de grupos, que são esses de 36 até 200 meses em uma outra modalidade. O que mudou de um para o outro, tá? Tomei nota sobre essa informação. É que esses grupos, nessas modalidades aqui, o lance é fixo e tem um lance fidelidade, que eu vou explicar para vocês na sequência, podem ser embutidos. Nesses de 200 meses, sem nenhuma informação para cima, tá? Eles não entram 100% embutidos, ok? Eu aqui escolhi para um cliente uma ideia especificamente, nessa ideia que eu coloquei para esse cliente, que ele tá, eu vou dar uma ideia para vocês entenderem como é que eu monto a ideia de orçamentos para alguns clientes com perfil. Tem um cliente que ele está interessado em fazer, que eu não tratei ainda sobre o assunto, é capital de giro. O que é capital de giro, pessoal? Como é que faz capital de giro com consórcio, né? O consórcio ele é uma modalidade especificamente de aquisição. Ele não tem por finalidade capital de giro. Mas existem 3 formas que você consegue fazer capital de giro com o consórcio, tá? A primeira é se o teu imóvel, o valor que você quer sacar sobre o teu imóvel não for acima de 50% do valor da carta de crédito, você pode entrar na modalidade chamada reforma e ampliação do consórcio. Um pequeno projeto que você pode apresentar, você faz alienação do teu imóvel, né? Lembrando dessa regra dos 40% a 50% de valor de mercado, é feita uma avaliação do imóvel, se a carta de crédito que vai ser disponibilizada for inferior a esses 40% a 50%, é feito um saque desse valor para fazer uma reforma. E o consórcio ele vai pagar
tá? Para quem tem dúvidas sobre isso. Se realmente for uma reforma e ampliação, ele paga desde material e mão de obra, tá? Mas na reforma e ampliação, ele não vai pagar nota fiscal, ele vai depositar na conta do consorciado e o consorciado aliena o imóvel e se responsabiliza pelos pagamentos, ok? Essa é uma forma de capital de giro. Anotem depois se vocês tiverem dúvidas. Segundo ponto, é fazendo uma compra e venda de um imóvel. Hoje eu atendi um cliente, essa aqui é a simulação dele, o Jefferson. Ele tem lá um lote que vale 2,5 milhões, e a ideia é que ele quer sacar mais ou menos 1 milhão e pouco em cima dessa carta. Então a gente estava entrando no orçamento que ele poderia estar pagando de prestação. Nessa ideia eu coloquei uma condição para ele de um grupo que já estava em andamento, olha a linha 7, né? Como é que eu sei sobre isso? A gente vai estar vendo depois no sistema sobre grupos que já andaram mais de 50 meses, 60 meses, que fica mais fácil de contemplar ofertando um lance um pouco menor, e as pessoas que estavam com mais pressas, a grande maioria já foi contemplada, ok? Então aqui eu já coloco o prazo em andamento aproximado que eu tenho de expectativa, e aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu sempre sugiro para o meu cliente, em vez de ele fazer uma carta única de 1 milhão, 1 milhão e 100, aqui nesse caso eu propus para ele comprar 11 cartas de crédito de 100 mil. Ver se faz sentido para vocês. Eu tenho 11 chances de contemplação por sorteio, 11 números para concorrer nos lances, e aí as minhas possibilidades, que eram 1 para 1.000, passaram a ser 11 para 1.000, eu aumentei aí de uma forma em 110% a minha proporção de condição de concorrência, ok? Então eu tenho mais chance de ser contemplado aqui. Lógico que se o cliente falar, não, mas eu prefiro pagar uma parcela só, faz uma parcela só. Nós estamos aqui para debater o que o cliente acha certo ou errado, e sim para dar para ele a melhor opção. Para nós não vai mudar em nada, tá? Só que a possibilidade de contemplação real é maior. Lembrando que a gente trabalha sempre com uma ideia, sempre uma ideia de estatística, tá? A gente trabalha matemática para essas contas, para ter esse resultado. Forma de contratação, pessoal. Aditivo ou rateio? Aditivo, pessoal, eu vou jogar para quando ele for contemplado, descontar essas 35 parcelas. Essas 35 parcelas podem ser descontadas do lance que ele vai pagar, ou, se ele for contemplado por sorteio, nós podemos descontar da própria carta de crédito, ok? Se for rateio, o que eu faço? Eu antecipo a diluição na prestação. Eu pego essas 35 parcelas, trago para valor presente, então 180 menos os 35, está me sobrando aqui, no caso, 145 prestações. Eu vou fazer como se fosse uma diluição dessas 35 parcelas nos 145 que restaram. Ok? Dentro disso, o valor do lance. Pessoal, quanto que o cliente vai querer ofertar de lance e em cima o lance embutido. Lembrando que o lance embutido, pessoal, é até 30% do crédito. É diferente na HS um pouco das outras administradoras, porque as administradoras trabalham com 30% do plano. O plano, o que é? É o crédito mais taxas. Então aqui já está pronto, tá, pessoal? Ele vai fazer o cálculo para vocês, não precisa, né, quebrar a cabeça para montar o cenário. Já está aqui os 30%. Você vai colocar apenas aqui se o cliente tiver algum recurso próprio para ofertar, ok? Descontar o lance no prazo, né? Geralmente eu coloco aqui para descontar na prestação. Por quê? Você pode, na oferta de lance, descontar no prazo de trás para frente, mantendo a parcela, e o cliente só tem um prazo menor. Mas por uma questão de custos, eu sempre recomendo botar na prestação a questão do lance, ok? O lance que eu estou falando é esses 30% mais os 100 mil. Estão vendo aqui? Número de parcelas pagas até a contemplação. A ideia, eu sempre boto 1, porque a ideia é já expor um cenário de amanhã na contemplação. Opção, pessoal, que o cliente pode ter também é de pagar parcela cheia, mas a maioria opta pela meia parcela, porque, né, não temos taxa de adesão também, então o cliente paga uma parcela e já está concorrendo. Aqui ele já vai identificar quantas prestações devem ser ofertadas
nesse caso que nós estamos resumindo aqui. 57,21 seria a soma dos 30% mais os 100 mil. Até aqui tudo certo? Sim. Lembrando aqui que a gente vai no ícone embaixo, no canto inferior esquerdo, pegar o resultado aqui, por exemplo, do Jefferson. Tá? Então, aqui nós temos um cenário que ele vai apresentar já uma proposta. Geralmente, quando eu faço essa proposta, eu já seleciono aqui uma ideia de Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já mando isso aqui pronto para o cliente. Vou mandar até via WhatsApp. Então, está aqui a proposta, 1.100.000, o grupo, o número de parcelas em andamento, o número de parcelas pagas, a parcela cheia, a meia parcela. Essa aqui é a parcela inicial. Isso é que eu falo para vocês ficar atentos, que é muito interessante. R$1.100.000, ele participa com um investimento de R$3.700. Tá? Isso não tem no mercado. Isso que eu estou fazendo, pessoal, não esquecendo, num prazo de 180, podemos chegar até 200, tá? Essa condição aqui de contemplação, pessoal, utilizando o lance embutido, a gente consegue usar 30% do 1.100.000. Tá aqui, ó, 330. Estão acompanhando? Esse lance é chamado de fidelidade. Qual que é o diferencial do fidelidade, tá, pessoal, para vocês tomar nota? Cliente que ficar adimplente durante 6 meses consecutivos, lembrando que tem que ser, ele tem que ser sequencial, ele tem que ser mês após mês, numa ideia de recorrência de 6 meses não interruptos de pagamento em dia, no vencimento, pode ser até adiantado, não tem problema. Ele ganha a chance de poder concorrer nessa modalidade. Só concorre quem tiver realmente 6 meses em dia. Se atrasou um, vai ter que acumular mais 6 para concorrer, ok? Então, nesse cenário, a parte positiva é que o número de participantes que vão concorrer aqui nesse lance geralmente fica em torno de 5% do grupo ou menos, ok? Lance fixo, pessoal. Essa modalidade de lance fixo, nesse caso, eu botei um cliente num grupo em andamento, no qual já tinha 35 assembleias em andamento, então ele já pode ofertar. Mas num grupo novo, somente após a 11ª parcela, isso está na tabela que eu mandei para vocês também avaliar. Vantagem do lance fixo é que o lance é baixo, então ele conseguiria contemplar hoje 1.100.000, dando aqui 83 mil de lance. Dentro da proposta, eu coloquei aqui os 100 mil que ele estava para ofertar de lance, 57 parcelas. Tiago, vai contemplar com 57 parcelas? Vou ser bem franco para vocês, pouco provável. Um grupo desse contempla na faixa de 75 até 90 parcelas de lance, ok? Lance livre. Agora, todo mês contempla esses dois caras aqui, tá bom? O cenário pós-contemplação, pessoal, para vocês entenderem. Se ele for contemplado no sorteio, lembrando que tinha 35 parcelas em aberto, né? Então, as 35 parcelas atualizam e fica um saldo de crédito de 836 mil, com 144 parcelas, a parcela volta para o normal, de R$ 7.500. Se ele for contemplado com o lance fidelidade, vai ter essa proposta aqui. 50 parcelas, ele vai estar contemplando 770 mil, com uma parcela de 142 prestações de 6.854, tá? Vocês me perguntam, Tiago, mas por que aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais, né? Aqui fica 144 e aqui 142, tá? Geralmente na HS, tá, pessoal, eles fazem uma antecipação de 2 prestações. Então vai ficar essa pequena regrinha aqui também para vocês estarem acompanhando. Crédito com lance de 55 parcelas, que vai ser o lance fixo. O lance fixo também está aqui com a condição de 770, podem perceber que é o mesmo lance embutido, e com o valor de prestação um pouco menor, devido a ele ter tido um desembolso um pouco maior no lance. E logo em seguida vem o lance livre. Tá? Aqui fica as 3 modalidades. Ponto importante para destacar, diferenciais. Tá? Na HS, o cliente ele vai concorrer com todas as modalidades
combinadas. Ele vai poder ofertar o lance nas 3. A maioria das administradoras hoje, ou você oferta no lance fixo, ou você oferta no lance livre, né? E não tem o lance fidelidade. Então, essa é uma grande vantagem. Ele vai poder fazer, combinando as 3 lances, o que for contemplado, ele escolhe. Ok? Lembrando, pessoal, essa proposta eu fiz para um cliente, por uma ideia de capital de giro, como eu estava passando para vocês, que é a questão de aquisição, que aí entra mais 2 modalidades do capital de giro. A aquisição, ela seja por compra e venda primeiro grau, tá? Lembrando que nós temos que ficar só atentos, né? Já tive casos de cliente que tinha 90% de uma empresa e queria comprar um próprio terreno dele. Não, nem tudo passa, tá? A gente tem que sempre olhar com critério para avaliar. Mas está no nome de terceiro, joga um familiar, parente, próximo, não tem problema. PJPF, que seria pessoa jurídica, pessoa física, tem que dar uma atenção. Qual que é o